Eu acho que eu tô ao vivo, não tô ao vivo? Haha, estou ao vivo. Ó, direto dos estúdios da Três Lados. Rapaz, esses podcasts com os pré-candidatos a deputado distrital federal têm feito sucesso. Vocês deem uma olhada nas visualizações e nas repercussões que tem dado. Rapaz, é impressionante. Às vezes, a gente fica olhando muito para... Fica olhando muito lá para cima. Não estou falando que o povo está aqui embaixo, mas eu acho que essas pessoas, eu acho não, inúmeros, essas pessoas que não estão muito no radar, elas têm conseguido trazer uma boa audiência e o principal nessa pré-campanha é você estar na vitrine, o meio político te ver. Por quê? Pô, você precisa de apoio, você precisa fechar dobrada, você precisa fomentar a rapaziada que te acompanha. Então é bom a pessoa ouvir sua voz, suas propostas, te conhecer. Então todo mundo que tá vindo aqui tá conseguindo ter esse intercâmbio. Gaguejei tudo aqui. Então faz assim, ó. No começo eu fico muito nervoso. Dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e sem delongas. Eu tenho meu convidado aqui, rapaz. A gente já se viu muito nos bastidores. Aliás, eu sempre vi eles nos bastidores. Quando me disseram que ele é pré-candidato a distrital, eu falei, não, não mesmo, não. Professor Denilson, dos bastidores, agora para os holofotes. Os holofotes. Hoje, a gente sempre faz aquele trabalho muito atrás para dar suporte a quem efetivamente precisa estar à frente das coisas. Então, eu sempre fiz isso. Mas eu me movimento bastante, né? Uhum. Claro, por passar por vários lugares, você acaba também, em determinado momento, ficando no holofote. Mas eu acho que para quem gosta, quem faz trabalho, não necessariamente precisa aparecer. E agora, obviamente, que a gente, nessas discussões, nesses debates, é importante a gente estar conversando e primeiro, já te parabenizar pelo trabalho, viu? Eu te acompanho também, a gente já se conhece há muito tempo. Te acompanho pelo que você vem fazendo, cara. Você faz um trabalho importantíssimo para a gente. Eu acho que hoje, não só para a política, não, mas eu acho que para esclarecer, para levar informação, para buscar contraposições. Eu acho que o esclarecimento, eu acho que você vem fazendo ao longo de alguns anos, eu venho te acompanhando, é muito importante. E não só no meio político, como eu digo, não. Hoje você já é um cara visto em todos os espaços, né? Não só na política, mas também fora da política, porque eu acho que esse trabalho ele vai tomando consistência. Como você estava nesses bastidores, eu acho isso importante, esse trabalho. Uhum. Né? É igual você. Você é uma pessoa que conhece todos os bastidores, né? Sabe como funciona. Muita coisa para você não vai ser surpresa. Não com um novato assim que já mete a cara. Ele não conhece os bastidores, ele não sabe o que está acontecendo. Você é um cara que olha assim, opa, isso aí eu já sei. Não é mais ou menos assim? É isso aí, é mais ou menos isso. Eu já estou nessa vida, eu não digo política, mas eu digo uma vida de gestão, de servidor público, de educação, há muitos anos, né? Há quase 30 anos, 20 e poucos anos. E aí, se eu for te contar a minha história de onde eu passei, você vai ver que realmente a gente Não, mas peraí, vamos tem lá. uma bagagem. Você é professor de... Você Eu sou professor, hoje sou professor da Secretaria de Educação, sou professor de História. é professor de história? Sou professor de História. Mas até eu chegar a ser professor, já passei por um caminhozinho já bem longo, eu diria assim. E a gente até pode depois comentar. Por exemplo, eu fiz no ensino médio, quando eu concluí o ensino médio, eu fiz um curso profissionalizante de técnico Não, em mas contabilidade. Né? rapidinho, não para daí não. Só para perguntar, você é de que estado? Eu nasci no interior de um estado chamado Rio Grande do Norte, mas eu vim para Brasília muito pequeno. Você não tem um sotaque, não. Não, eu vim para cá Chegou em que ano no em colo Brasília? ainda. Eu cheguei aqui em 70. Então, assim, meus pais vieram para cá finalzinho da década de 60, começo para cá, aquela família nordestina que vem buscar o sonho de ter uma vida melhor, como acho que a maioria da população aqui de Brasília, né, veio do interior do Nordeste, veio do outro estado buscar as condições melhores. Meu pai trabalhou na construção aqui de Brasília, então a gente veio para cá muito pequeno. Então, minha família é pequena, eu e uma irmã só. Então, meus pais investiram muito na gente, nos filhos, para educar, para uma escola legal Pô, e então etc. E você tal. Então, viu Brasília quase toda nascer. não, praticamente, né? Então, Samambaia, quando você chegou aqui, não tinha. Ou não tinha? tinha Samambaia. A gente chegou aqui muito cedo, a gente foi morar no Núcleo Bandeirante, né? E ficamos ali no IAPI antigo, depois fomos para Ceilândia.
Então, tivemos um lote na Ceilândia, depois fomos para o PSU, nos erradicamos lá no PSU, ficamos lá durante muitos anos. Minha família está lá até hoje, minha mãe mora lá na Ceilândia, então a minha origem está... Sua mãe ainda mora na Ceilândia? Minha mãe mora na Qual é o Ceilândia. nome da sua mãe? Dona Belizerina. A Dona Beli, mandar um abraço para ela, viu? Importante minha mãe aí. Perdi meu pai cedo, perdi meu pai com 63 anos de idade. Então, meu pai teve um infarto fulminante. E aí, a minha mãe, obviamente, a gente já estava na idade já de ter seu sustento, ter suas coisas, meu trabalho, etc e tal. Então, hoje, a minha mãe, ela é a matriarca, ela é que orienta, que ajuda, uma pessoa fantástica. Sua mãe está quantos anos, desculpa? 72 anos. Tá jovem? Tá jovem. 72 anos, minha mãe... e trabalhou muito, viu? Inclusive, trabalhou na minha área. Ficou 30 anos trabalhando na educação, é aposentada da educação também. E ela que nos orientou bastante. Então, devo muito que a gente tem hoje, eu e minha irmã, a família toda, devo muito à minha mãe. Imagino que você estudou em escola pública naquela época. Eu estudei em escola pública, como eu estava falando. Estudei em escola pública, fiz técnico em contabilidade no antigo SEAB, que hoje em Taguatinga Center é o SEMAB, né? E antes você tinha aquelas opções de cursos profissionalizantes. Então, a gente vai até falar um pouco sobre a educação lá na frente, a importância disso, por que hoje a gente tem que investir numa profissionalização, em cursos profissionalizantes. Porque eu já saí naquela época com curso técnico de contabilidade, já com registro no Conselho Regional de Contabilidade, eu tenho uma carteirinha até hoje. Fiz um estágio na área remunerado, na própria escola que eu estava, já saí, fui indicado para um estágio remunerado. Então, assim, e passei por isso. Então, fui estagiário de banco, de caixa econômica, fui office boy. Fui militar, fui do Corpo de Bombeiros, fiquei 5 anos e 4 meses no Corpo. Você foi bombeiro aqui em Brasília? Fui bombeiro aqui em Brasília. Aí você ficou quanto tempo? Fiquei 5 anos e 4 meses no Corpo de Bombeiros. Eu não quero mais ser bombeiro, não? Não, a verdade é o seguinte, como a minha área é muita educação, e eu sempre quis isso, então quando eu estava no bombeiro, eu estava concluindo meu curso superior, minha faculdade. Então, aliás, diga-se de passagem, na minha turma, eu acho que eu era o único que fazia curso superior, na época que eu estava, né? Uhum. E aí entrei, depois que passei, concluí minha faculdade. Fiz muitos concursos, passei em vários concursos. É mesmo? Passei em vários concursos. Concurseiro você foi com aqueles concurseiro? Fui concurseiro. É mesmo? Foi concurseiro. Tudo que era concurso. Você passou em quantos concursos? Rapaz, eu acho que eu passei uns 6, 7 concursos, cara. Aí o povo escolheu aqui. Não, e vim pra cá. Esse aqui pra ser ministro, não quero. Não, é engraçado. Qual concurso você passou? Cara, eu passei. Eu fui curioso. Eu passei no concurso da Infraero. Olha. Eu passei no concurso. Peraí, Infraero é melhor que ser professor. Pois não, mas professor tá na alma. Eu acho que a educação tá na alma. Passei na Infraero, eu passei no concurso da Polícia Civil. Quê? Passei do no concurso do DF. Eu fiz um curso de formação na academia da Polícia Civil. E na época que foi para incorporar aquela coisa toda, eu não quis. Eu estava já na educação. Olha só, eu já estava na educação. Mas vamos lá, você passou no concurso da Polícia Civil, chegou pra academia e falou: bicho, você estaria bem, rapaz, casar. Porque tava aí com as armas na cintura, rapaz. Não tô pensando em não gostar desse ponto. Deixou de ser policial civil, homem. Deixei de ser policial civil. Mas qual foi o outro? Então, eu passei policial civil, passei no concurso de técnico de administração no GDF, passei nesse concurso da Infraero que eu te falei, passei no concurso dos Correios, passei em concurso de um órgão fora daqui, de uma prefeitura, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, isso lá atrás, né? Passei em concurso aqui do Ministério na época, Ministério do Planejamento, e lá atrás também. Pô, você deixou de ser funcionário federal? Também. Rapaz, e aí vim para... E um detalhe, passei um concurso, primeiro que eu passei foi da carreira assistência da educação, só para você ter noção. Então eu passei no concurso da carreira para ser secretário de escolar. Uhum. Aí fui. Eu entrei na Secretaria de Educação como secretário de escola. Fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos. E depois passei na carreira magistério. Então eu saí da carreira assistência da educação. Mas mas antes você tinha passado na polícia? Quando eu passei no concurso da Secretaria de Educação, eu passei no concurso da polícia. Aí fui chamado. Fiz o curso na Academia de Polícia. E vou te dizer o que aconteceu na época. Na época, foi em 95 isso. Eu estava construindo um processo na escola, coordenando juntamente com os professores, do processo de gestão democrática, de eleição de diretor de escola. E eu estava à frente disso na escola onde eu trabalhava. Porque até 94, 95, a gente não tinha, os diretores de escola eram indicados.
Eles eram indicados, eles não eram eleitos. Hoje você sabe que é uma eleição. Hoje, para você ser diretor de escola, tem que montar uma chapa e tal. E na época eu estava juntamente com a turma construindo isso. Então, hoje, o que eu fiz? Eu liderei esse movimento na escola e, ao mesmo tempo que eu estava liderando, eu estava fazendo um curso na academia de Polícia Civil. E aí, quando foi para assumir, a turma chegou, se reuniu comigo e falou assim: pô, Denilson, cara, você vai sair, você é o cara que liderou, você vai estar na direção da escola aqui, pá, aquela coisa toda. E aí, acho que só foi um empurrãozinho, porque você tem que se identificar com a área, né? A área de segurança é uma área bacana e tal. Tem que ter um sentimento, né? Tem que ter o sentimento. E eu acabei não indo, fiquei na escola. E engraçado isso, porque eu fiquei na escola, eu fui para a direção de uma escola onde eu trabalhava, onde eu fui aluno da escola, onde eu tive professor, colega meu, que foi diretor da escola onde eu estava, e eu passei a ser direção da escola, a ser diretor de colegas que foram professores meus, na própria escola onde eu estava, né? Presta atenção nesse negócio aí que você está me contando. Olha aí, ó, como é que às vezes a gente, quem está de fora, muitas vezes observa melhor. Você está me contando aqui, eu estou prestando muita atenção no que você está falando. A política está no seu sangue lá, desde a época desse negócio da academia. Você já tinha uma militância política. Já. Natural. Você vê, ó, você ajudou a fazer o processo de eleição para diretores na escola, que para mim eu acho uma parada mega importante. A própria comunidade elegeu o seu diretor. Pô, você fez parte disso. Você viu acontecer. Isso foi em que ano? Isso foi em 95. Em 1995. 95 eu já estava na escola e a gente... É engraçado, eu sempre fui aquele cara que estava à frente dos movimentos. Movimento estudantil, Grêmio Estudantil, DCE de faculdade, União Nacional dos Estudantes. Então eu sempre tive nesse movimento. Tanto é que quando eu entrei para a carreira magistério, antes de eu entrar numa escola, eu fui lá e me associei ao sindicato representando Qual sindicato? O sindicato dos professores, o Simpro. O Simpro. Onde lá na frente eu fui diretor durante 9 anos do Simpro também. Fui diretor desse sindicato, hoje um sindicato importante. Mas sim, o que eu tô achando aqui? Se fosse escrever uma matéria sobre isso, né? Eu, jornalista que sou, as coisas foram acontecendo para você estar dentro da política. Não de uma maneira forçada. Você ajudou em 95 no processo de democratização das escolas, tá certo? Exatamente. É isso mesmo. Sua autoridade é 1000 vezes maior que a minha. Mas é isso mesmo. Não foi isso? É correto, exatamente. E assim, as próprias pessoas, pelo que você tá me contando, pô, Denilson, vem pra cá, faz parte disso aqui. As pessoas tinham uma extrema confiança em você. Você é uma pessoa de confiança. Pô, é isso mesmo, assim, graças a Deus ao movimento que eu vim colocado. Olha, eu cheguei a ser secretário de Estado pelo trabalho, pela confiança. Você foi secretário de Educação. Fui secretário de Educação, secretário de Administração, administrador de uma cidade grande de Águas Claras, foi administrador de Águas Claras. Então, você vai chegando pelo teu trabalho dentro do serviço público que você presta. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer o seguinte: graças a Deus eu passei nesses espaços sem necessitar, eu falo isso com toda tranquilidade, sem necessitar de nenhum tipo de forçação de barra para ocupar esses espaços. Veio gradativamente na minha vida profissional. Então, de secretário escolar, eu fui diretor de escola, fui chefe de patrimônio de uma regional de educação de Ceilândia, fui coordenador, fui assessor, assistente dessa regional, depois fui ser diretor do Sindicato dos Professores, fui dirigente de uma Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, a CNTE, que representa todos os trabalhadores de educação no país e tem uma representação fora. Eu fiquei 11 anos nessa confederação. E, aliás, só vim retornar para executivo novamente por conta de pessoas, de projeto. Pô, você tem que vir ajudar e tal. Então, minha vida foi um pouco isso, como você falou. Ela veio num caminhar sem essa forçação, sem essa coisa, veio natural. Né? É isso que eu estou falando. A gente, na hipocrisia, eu te conheço desde o começo lá, quando eu também tava comendo pedra, como até hoje pedra, mas... Você me via lá nos bastidores, claro. Todo mulambinho, todo mendigo. Mas eu sempre o via nos bastidores e assim, as pessoas falavam super bem de você. Pela sua... e assim, eu avaliando tecnicamente, você sempre foi muito competente e trabalhador, não é levantando sua bola. É a pura verdade. Isso é fato. Você sempre foi muito inteligente, trabalhador e, digo uma coisa, pontual. Sim. Eu acho que você só consegue
dar retorno. Hoje eu tenho uma característica que eu acho que assim, é muito importante. Primeiro que você é servidor público, eu sou servidor público, eu tenho que fazer o melhor para servir aquilo na qual é a minha função. E o Estado ele tem que ser assim, sabe? Independente dos governos, o servidor público ele tem que servir ao público, aonde ele está, e se dedicar ao máximo. E eu vim fazendo isso ao longo da minha vida, enquanto professor em sala de aula, um cara muito dedicado com isso. Enquanto gestor, por os órgãos onde eu passei, porque eu acho que você tem que fazer isso com responsabilidade, com um olhar voltado para quem realmente precisa daquilo. O Estado tem seu papel, o governo tem seu papel, mas também a gente, enquanto ente do Estado, também você tem um papel importante que é representar aquele lugar onde você está e levar o melhor serviço para a comunidade. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu tenho filhos que estudam, eu tenho família Você tem quantos que filhos? precisam. Eu tenho 4 filhos. É Tá? mesmo? 4 filhos. Eu tenho um filho que já está. É policial militar, inclusive. Você não quis, ele quis. Ele Ser quis. policial. Mas é um advogado, um menino super bacana. E tem outros 3 que estão na fase de estudo ainda, universidade, ensino fundamental, um pequenininho. E eu falo isso para os meus filhos todos. Eu acho que a gente tem que servir bem e ter uma família por trás disso que deu suporte, sabe? Quando você tem família, você tem uma orientação para aquilo. E aí eu falo para todo mundo, a minha mãe teve um estudo pouco. Minha mãe concluiu o ensino médio. Não teve um curso superior, meu pai também. Mas eles fizeram de tudo para que a gente tivesse esse estudo completo, para que a gente pudesse ter essas condições melhor. Lá atrás, então, quando veio para cá, para Brasília, aquela coisa toda, investe muito na educação. Então, eu agradeço isso tudo à escola pública, porque eu fui aluno a vida toda de escola pública. E eu tenho uma curiosidade para te falar. A minha mãe, Maria Ivete, né, inclusive tá aqui em Brasília, briga comigo que eu não vou quase lá nessa correria. A minha mãe só vem na época da correria. A minha também. Aí eu não vou lá ver. Aí, ó, não vou lá ver minã mãe. Minha mãe tá lá no Paraná nesse momento. A minha mãe é merendeira lá no Rio. Pô, que legal. A minha mãe é funcionária pública. Hoje está aposentada. A minha mãe é merendeira. Pô, que legal. E lá no Rio, estudei em escola pública também. Vagabundo como eu sou, não terminei os estudos. Eu era para ser professor, cara. Eu fiz o magistério, tu lembra? Lembro. Você fazia 4 anos do ensino médio, aí você saía dali e fazia... Foi coisa normal, bacana. Tem histórias minhas que eu não conto, mas foi no Rio de Janeiro, Rio do Ouro. Pô, que legal, cara. Então, a área de educação, eu particularmente, sempre tive muita identificação. Você lecionou quantos anos? Olha, até hoje você acaba dando uma aulinha aqui, outra ali e tal. Mas direto na sala de aula, antes de eu sair, porque assim, chegou um ponto que eu tinha que sair da sala de aula em função dos cargos e dos lugares onde eu ocupei. Então eu fiquei de 95, 96 até por volta de 2007, 2008, mais ou menos, em sala de aula. Ao mesmo tempo, estava em outros órgãos, por exemplo, quando eu fui dirigente do Sindicato dos Professores, eu estava no Sindicato dos Professores, era diretor do Sindicato dos Professores, também estava em sala de aula. Depois que eu fui para a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, que aí eu tive que pedir, aí você é liberado, licenciado, porque você viaja o mundo todo, viaja o Brasil todo. Então, assim, conheço os 4 cantos do mundo sobre educação. O mundo, viajei em muitos lugares, muitos países. O Brasil, conheço, obviamente, todos os espaços, todos os lugares de educação, todos os sistemas. Qual país tem a melhor educação? Cara, eu digo o seguinte, a gente tem algumas diferenças, sabe? Se eu falar assim, o melhor país hoje, vamos pegar alguns países da Europa, você tem Finlândia, você tem a própria Inglaterra, você tem Suécia, você tem educações diferenciadas, né? Em um contexto de comparação com o Brasil, com os países da América Latina, você não pode fazer muito em detrimento, inclusive, dos governos, inclusive do tamanho da população, do tamanho do país. O Brasil não tem um sistema único de educação que a gente deveria ter. Hoje a gente tem um sistema único de saúde, o SUS, né? E a gente briga muito tempo para ter um sistema nacional de educação. O sistema nacional de educação o que eu estudo lá no Amazonas é o que eu vou estudar no Rio Grande do Sul. Você entendeu? Uma linha correta. Hoje não tem. Hoje a gente tem um sistema municipal de educação, um sistema estadual de educação, um sistema nacional de educação pelo federal, com os órgãos federais. A gente briga muito para ter esse sistema. E os outros países não é assim. Os países não é diferenciado, é um sistema só, é o Estado, então uma população menor, etc. Então, um país de primeiro mundo, com capital, com investimento na educação, com valorização do profissional da educação. Que a gente fala muito isso, viu, Hoje aí eu chamo a atenção todo mundo, a gente tem que valorizar os profissionais da educação. Tem que ser valorizado. Sabe por quê? Porque todo mundo diz o seguinte, todo mundo acha que a educação é prioridade, né? Qual é o deputado, qual é o parlamentar, qual é o governador que diz que a educação não é prioridade?
Você já ouviu alguém falar, não, a educação não é prioridade, não. Mas não faz por onde ter políticas públicas de prioridade, cara, de financiamento, de investimento para caramba. Então você tem que investir na qualidade. Hoje o nosso estado, por exemplo, Brasília, já não é mais o primeiro estado no índice de educação básica do país, como nós já fomos lá na ponta. E a gente tem que trabalhar muito para isso, para que Brasília volte a ser top lá na frente de uma qualidade de educação. E eu brigo muito por isso. Eu não tenho dúvida que onde esse espaço onde a gente vai buscar, nós vamos buscar isso. E você, pô, você veio de dentro, né? Você sabe, né? A educação mudou sua vida. Completamente. Sua vida, completamente. Né? Te tirou vamos dizer assim, de uma situação né? Dá uma melhorada, né? Claro. Dá uma melhorada a condição de vida. Eu já vi educação transformar. Eu morei a vida toda praticamente em periferia, lá no Rio. Em 98 eu era a vida toda no Paraná, vim lá do Paraná. E, cara, ao mesmo tempo que eu vi gente sem educação afundando, vi gente que transformou a vida por meio do estudo. E aí eu vejo que realmente as coisas que a gente tem visto nesse país, realmente esse país precisa de educação. Precisa de pessoas qualificadas. Precisa. Dá uma quebrada aqui rapidinho, ó. Você deve estar gostando aí, cara. O cara tá desfilando conhecimento aqui. O que você tem que fazer agora? Dá like no vídeo, se inscreva no canal e comente aí. Você vai ler lá os comentários, não vai, do pessoal? Pô, leio todos. Tá gostando aí até agora do podcast? Tá tudo tranquilo? Agora, tranquilo. Você viu que no começo é um pouquinho, demorando uma engrenada. Não, mas a gente tem muita coisa para conversar. Professor Denilson, eu te fazer uma pergunta. Você tá em que partido? Eu tô no MDB. Tá no MDB? Tô no MDB. Você sempre foi um cara dos bastidores, estava ali nas diretorias, organizando a vida de quem estava ali no topo. Muita gente, organizou a vida de muita gente. Muita gente. Por que agora ir para os holofotes? O bastidores não estava bom? Eu falo para todo mundo assim, viu? Vou repetir aqui. O professor Denilson não está atrás de emprego. Eu estou atrás de emprego, sabe? Eu tenho minha vida, tenho meu emprego, tenho minhas coisas e tal. Mas o que eu quero muito, sabe? Eu já ajudei muita gente. Eu já fiz muito. Eu já criei muito projeto que está aí até hoje. Projeto de governo, cara. Eu posso até te falar. Projeto de governo que a gente fez enquanto gestor. E graças a Deus, onde eu passei, eu tive minha ficha limpa em todos os espaços, sabe, Cody? Então, e hoje você está numa gestão, não é fácil, com órgão de controle, com série de coisas. Então, em relação a isso tudo? Por ajudar, por fazer e por estar atrás disso, chega um momento que você começa a analisar o nosso legislativo local, o nosso executivo e as pessoas que representam, ou alguns representam entidades, representam segmentos hoje que estão no legislativo. E aí foi aquela vontade, peraí, todo mundo fala isso, faz isso e na ponta não ser efetiva. E um monte de gente falou para mim, Denilson, você tem que ser candidato. Você já ajudou a eleger fulano, você já trabalhou com fulano, você já trabalhou na Câmara Legislativa, você já fez isso, fez aquilo e tal. E você tem todas as condições, porque você é um cara que conhece, que você nos representa muito bem a educação, porque você é um cara que conhece. Eu digo o seguinte, eu de secretário escolar, eu cheguei de secretário escolar, de uma secretaria de escola a secretário de Estado. Então, passei por todas as instâncias dentro do processo de educação. E fora disso também, porque eu ajudei muito. Eu fiz parte do CONANDA, que é o conselho que cuida de um conselho nacional. Já fui membro do CONANDA, já fui membro da confederação, já fui membro de associação de moradores, já fui de prefeitura comunitária, já fui de liderança. Eu já fui todos esses espaços, mas sempre querendo contribuir. Hoje eu acho que eu posso contribuir no poder legislativo, eu não tenho dúvida disso. Então, essas pessoas que estavam comigo, você tem que ser candidato, vamos levar e tal. E muita gente chegou, político, né? Pedindo, o próprio governador, olha, você nos representa, você é um cara que vai defender muito bem a educação, você está lá. Voltei para a Secretaria de Educação como secretário executivo. Eu vi que a gente precisa ajustar muita coisa na gestão e política de Estado, sabe, Odi? Eu acho que a gente tem que implementar política de Estado e não política de governo. Porque o grande problema nosso no nosso país, eu diria assim, é que você não tem continuidade de coisas boas, cara. Porque o cara fez um projeto que era do governo passado, eu não vou continuar, eu vou mudar o projeto, porque é um projeto eleitoral do governo passado, muito pelo contrário. A educação precisa de ter continuidade com coisas boas, coisas que nós já tivemos lá atrás. Hoje eu sou fruto de escola pública, onde eu já falei para você, eu fui profissionalizado, eu saí lá com emprego na escola pública. A gente tem que investir em ensino profissionalizante. Eu tenho um filho com 8 anos de idade, eu vou pensando, daqui a 10 anos meu filho vai terminar, você vai estar desempregado.
Você deve ter filho, se você não tem Não, filho. eu tenho 18 anos e um de 14. Então, cara, os meninos terminam essa... Eu queria esse ter tido ensino- uns 10, né? Mas aí Rapaz, você é louco, não bicho. encontrei a reprodutora. Cara. Eu quero Você- fazer filho nessa porra. Você é corajoso, viu, cara? Hoje em dia você bota... Mas faz parte, eu acho que isso Filho, quando você acredita em Deus? completamente, muito. Você tem alguma dúvida que Deus colocou a mão na sua vida várias vezes? Não, nenhuma. Ando com nos momentos difíceis, eu vou com esse textinho aqui. Ah, você é católico também? Sou. Então, assim, eu acredito muito nisso, cara. Então, você, voltando ao que você me perguntou, por quê? Por conta disso, cara. Eu não, assim, não tenho nenhuma pretensão, sabe, como diz o outro, de um projeto pessoal. Eu tenho a pretensão de um projeto coletivo na qual a educação é a mola mestra para isso. E eu tenho conhecimento para isso. Eu não tenho dúvida que nesse parlamento a gente vai fazer muita diferença com isso. E aí você sabe que são ramos que você vai atuando, vai chegando, vai colocando. Hoje, falo com você com toda tranquilidade, sem nenhum tipo de arrogância nem prepotência. Sim. Eu estou muito preparado para ocupar esses espaços, pelo que eu já fiz hoje, pelo que eu tenho clareza do que a gente pode fazer lá na frente. Mas aí o que acontece? Você é um cara que passou. Eu tive aqui esse dia com o Gustavo Aires. E eu tô vendo que vocês, assim, tirando as devidas proporções, óbvio. Mas é importante a pessoa passar bem pelos bastidores. Ela saber o que acontece nos bastidores. Porque muita gente se machuca nesse processo político por não conhecer os bastidores. E, cara, eu falo com... Agora eu tenho furado um pouco a bolha da política e tem vindo um público nos acompanhar. E as pessoas têm um desconhecimento, eu digo, de 90% do que realmente é política. A política, ela é primeira nos bastidores. Você ganha ela nos bastidores. Às vezes, as urnas são detalhes, não é? Exatamente. Você está bem posicionado, você está no partido certo, você conhecer ali os trâmites. O cara vir com a conversa pro seu lado e falar, isso aí eu já sei, já vi, né? Não vou cair nessa. E você só tem a bandeira da educação? Não. Obviamente, é claro que você é impulsionado por isso. Eu digo que a educação elas são ramificações da sociedade que você vai chegando em todos os espaços. Mas, por exemplo, eu, enquanto administrador de uma cidade que eu fui administrador de Águas Claras. Cara, é complicado, hein? Fui administrador de Águas Claras. Fiquei mais de um ano lá como administrador de Águas Claras. Olha, e engraçado uma coisa. Como eu não fui morador de Águas Claras, eu não conhecia a cidade. Conhecia a cidade por passar lá, etc, etc. Antes de eu chegar na administração, o que eu fazia? Eu dava uma volta na cidade. Eu passava 2 horas dando volta na cidade. Todos os dias. Todos os dias. Eu fiquei quase 4 meses, todos os dias dando volta na cidade antes de chegar na administração. Quadra por quadra, rua por rua, comércio por comércio. Então, esse olhar de você entender que, enquanto gestor, você tem que estar integrado naquilo, sabendo dos problemas daquela comunidade, é que faz a diferença da gestão. Então, fiz isso. Então, tive a experiência de entender a população de Águas Claras, saber as demandas de Águas Claras, conversar com o Conselho de Segurança de Águas Claras, que aliás, Águas Claras tem uma participação muito grande hoje no PIB do nosso estado. É uma cidade importantíssima para todos nós. E então, essa experiência de ser administrador fez com que também eu tivesse a sensibilidade para muita coisa da comunidade. E aí, como eu também trabalhei e sou oriundo da Ceilândia, eu sei muito bem o que a população precisa. E está muito desassistida em muitas áreas, sabe? Por quê? Porque a distância entre o parlamento e entre aquela comunidade, ela se dá ao longo de 4 anos. Você sabe aquela história do cara só passar? Eu já tive várias conversas com muita gente, pergunta assim, pô, você vai ser aquele candidato ou aquele deputado sendo eleito, só vai vir aqui de 4 anos? Eu disse, não, muito pelo contrário. A minha vida é na comunidade, eu sei o que a comunidade precisa. Cara, e a comunidade não precisa somente de um tapar um buraco, não, sabe? A comunidade não precisa somente de você colocar a energia lá, não. Um poste lá que está escuro para ela não ser assaltada, aquela coisa, não. A comunidade precisa de serviço público que dê as condições, cara, que dê emprego para ela. Serviço público que tenha um posto de saúde que atenda efetivamente o que ela precisa naquele momento certo, que tenha médico, que tenha profissionais. Então, eu sou um cara concursado público, eu quero que tenha mais efetivos servidores públicos. O governo tem que ter essa ação de recompor os quadros da segurança, da saúde, da educação.
Então, hoje, eu invisto muito nisso. Então, você é um cara que vai fazer a defesa de quê? Desse serviço público de qualidade para a população. E, obviamente, você está numa comunidade, você precisa de uma área esportiva. A gente não investe. A cultura precisa ser aliada à educação, cara, você não tem investimento. Então, por exemplo, eu pego os meninos. Enquanto secretário, o que eu fiz? Eu comecei a implementar as escolas em tempo integral. Você não pode deixar esse menino no turno contrário, cara, jogado na rua. Você tem que trazer esse menino para a escola, dar uma prática esportiva, dar uma formação para esse menino, colocar esse menino para entender um pouco de cultura. Cara, a gente tem uma capacidade gigantesca com profissionais excelentes dentro do serviço público que não é utilizado. Então, você tem que pegar esse investimento que o Estado tem, que nós pagamos para o servidor público, qualificar ele, fazer com que ele tenha um retorno para a comunidade, para formar, para elaborar, para buscar empreendedorismo. Hoje a gente sabe, as novas tecnologias. Tem menino que não sabe ganhar dinheiro no celular, por exemplo. Não, Tem que investir nisso. A maioria não sabe. Não sabe. Então, assim, eu acho que essa experiência que me deu, o olhar que eu sei que a comunidade precisa, que tem desempregado, onde a gente passa, tem pessoas que pedem uma ajuda, entregam um currículo para você. Pô, professor, puder me ajudar a colocar um emprego. Gente com capacidade, só que não tem a formação qualificada. Então, a gente tem que investir nisso e dessas condições. E o Estado tem que chegar junto. O Estado tem que oferecer a qualidade que esse menino precisa. Você acabou você tá falando você falou uma coisa muito interessante da questão do ensino profissionalizante. É isso mesmo que eu falei certo? Ensino profissionalizante. Acertei? Você é o professor aqui, você tem que me corrigir, rapaz. Você é o cara. Pô, eu sou mais um exemplo. Ó, isso aqui não é caô, não, porque lá do Rio de Janeiro o povo me conhece. Eu fui aluno do Senai. Eu fui aluno do Senai. Eu fiz. Cheguei a fazer marcenaria. Aí eu matava lá as pedras. Eu só fazia merda lá nesse curso. Eu só fazia merda, acabei virando, sabe o quê? Lustrador. Já ouviu falar dessa profissão? Lustrador de móveis. Pô. Eu também sou lustrador de móveis, né? Vocês aí, ó. Também sou lustrador de móveis. E, cara, com 16 anos eu já tava trabalhando numa oficina de marcenaria. Eu já tava tirando onda com meu pai já. Qual é, compadre? Agora eu tenho minha grana. Trabalho desde 16 anos de idade. Que legal. Eu também trabalho desde cedo. Como lustrador de... E minha mão não caiu. O safado foi eu que não quis continuar estudando. Terminei só o ensino médio. O pilantra fui eu. Mas dá tempo ainda pra caramba. Dá ainda, eu tô velho já, professor. 45 anos, já tô Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que a maioria das escolas públicas hoje, elas são fechadas à noite. Uhum. Porque à noite, na verdade, era para ter educação de jovens adultos, o famoso EJA. Antigo, a supletivo e tal. Você ouviu falar aquele supletivo e tal, né? Cara, a gente precisa voltar essas escolas à noite, incentivar. Porque é o seguinte, o cara que trabalha o dia todo, ele chega à noite, ele não está com saco para estudar. Uhum. Mas eu tenho uma situação que dá para se fazer. Eu digo que eu estou pensando muito bem em como transformar isso em uma legislação, até mesmo para o governo. Cara, você tem que. Hoje nós temos vários cartões, várias bolsas em tudo quanto é lugar, né? Bolsa aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, cartão isso, cartão ele e tal. A gente precisa criar um meio, tá certo? Da gente bonificar aquela empresa que ajuda o seu empregado a estudar na escola, até concluir o ensino médio, a entrar na universidade, sabe? Ou dê um abatimento com um imposto, um valor X lá na arrecadação dele, ou uma bolsa auxiliar para esse empregado que ele está estudando, ele está comprovando que ele está estudando, ele chega na empresa dele e tem um valor. Então, a gente tem que fazer algo, o Estado precisa fazer isso para a gente voltar a erradicar o analfabetismo na nossa cidade. A gente tem muitos analfabetos funcionais aqui, sabe, em Brasília. A gente precisa erradicar isso. Lá atrás, eu já comecei a fazer isso enquanto secretário de Estado. Tivemos um êxito à época, mas o programa não foi continuado. Porque o que eu estou te falando, os programas de governos, eles ficam naquele governo. Ele não passa para o governo seguinte. A gente tem que transformar isso em programa de Estado. A gente não tem programa de Estado, né? Não tem. É só por meio de lei, né? Só por meio de lei. Eu, quando estava lá atrás, como secretário no primeiro momento, eu criei o cartão material escolar. Hoje o cartão material escolar, eu falo para todo mundo, cartão material escolar. Em cima disso aí. Pois é, mas o cartão material escolar foi criado comigo na gestão. O que foi feito isso? Eu criei esse programa dentro da Secretaria de Educação. Aquela coisa lá atrás, isso em 2013. Tá? 2013. A gente criou isso, incentivando, dando condições para uma família carente comprar o material escolar, comprar o caderno, comprar a mochila, etc, etc. Isso lá atrás. Era um programa de governo. Graças a Deus, hoje isso foi transformado em lei. Mas quem criou o cartão material escolar, que é uma coisa positiva, enquanto eu estava como secretário de Estado. Então, isso são programas que, obviamente, tornou-se lei e agora é programa de Estado. Então, a gente tem outras situações assim.
Então, incentivar esses jovens. Você foi o criador do cartão material escolar. Cartão material escolar. Posso afirmar isso? Afirmar e confirmar. Tá certo? O pai, Irani, o pai do cartão material escolar está aqui na minha frente. Exatamente. Ele é o pai, né? Ele é o pai. Ele que é o pai, tá vendo aí, ó? Viu aí como é que é importante bater o papo? Então você é o pai. O título do podcast: Conheça o pai do do cartão material escolar. Exatamente. Criei esse programa lá atrás, viu? Hein? Agora, como é que o cara calmo fica perto de um doido desse aqui? Ó, você que tá aí. Caralho, vai dar merda isso. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal, comente. Estão gostando aí do convidado? Cara, o cara tá dando uma aula. Eu não, ó, nos bastidores ele não falava quase. Calma, educado, viu? Um sujeito educado, polido. Mas eu tô surpreendendo aqui com a sua, né? Essa sua faceta aí, as suas ideias. E então você é pré-candidato aqui? Eu sou pré-candidato a deputado distrital. Eu fui convencido por um grupo de gente, muita gente. Inclusive, muita gente mesmo? Muita gente. Graças a Deus, muita gente. E, Denilson, você tem que se colocar, você tem que. O nome é a sua vez agora. Você é um cara que ajuda. Você voltou para a educação para ajudar. Você já comeu lá na Vila do Crepe? Rapaz, a Vila do Crepe tem o melhor crepe de Brasília. É verdade, a Vila do Crepe? Vamos mexer aqui, né? Ver se o cara patrocina aqui. Não, o cara lá é show de bola. O Irani é um cara... Irani, Vila do Crepe. Irani é chato pra cacete. Eu gosto de gente chata. Rapaz, é o seguinte... O Irani é o seguinte, o Irani é um cara que tem um coração gigantesco. É um cara que... É um cara show de bola. Tem que acalmar um pouquinho, né? Não, é um cara que você tem que toda hora... Calma, Irani, você vai devagar. Calma, pô, não pode. Entendeu? É do 220. É o cara que eu gosto. Eu gosto desse. Tem tempo já. É gente boa demais. Aí você Eu sou pré-candidato a deputado distrital pelo MDB. Obviamente que a bandeira número 1 nossa é essa bandeira da educação. Mas, como eu digo para você, a educação ela é múltipla, né? Ela abrange todos os lados. A minha experiência de gestor me coloca como um cara que tem esse entendimento, que sabe das necessidades. Eu já passei por esses órgãos, eu já passei pela Câmara Legislativa, eu sei o que é importante aquilo lá, para onde tem que ir, que forma que tem que se discutir. No Executivo, como eu já te disse, eu fui secretário de administração. E secretário de administração não é fácil. Meu Deus do céu, é porrada. Porrada, onde a gente coordenou... Foi em que governo? Foi no governo do Agnello e do Filipelli em 2011 a 2014. Então, a gente tinha, como secretário de administração, a capacidade de fazer interlocução com todos os servidores do DF, em todas as categorias, cuidar da administração, fazer formação do servidor público, cuidar do IPREV, que é o instituto que à época estava sendo colocado, o IPREV, o INAS. Todos esses órgãos faziam parte da Secretaria de Administração. E logo em seguida fui ser secretário de Educação. Você foi mais no final da gestão? No começo da gestão fiquei um ano como secretário de Administração e depois logo em seguida fui convidado. Na época estava com as situações conflituosas um pouco na educação. Como eu sou oriundo, tinha acabado de sair da Confederação do Trabalhadores da Educação, fui diretor do sindicato e tal. E acabei indo conhecendo, já conhecia obviamente tudo. Aí tu foi até o final? Aí fiquei até o último ano de governo, depois o governador me convidou, tem umas situações conflituosas lá na administração de Águas Claras, muita confusão e tal. Acabou, ele pediu para que eu fosse lá, Denilson, quero que você vá para lá e tal. Tudo acabei indo. No Agnello ainda? No final do governo Agnello. Caramba, administração, aí para educação, para Águas Claras, só botaram bomba na sua mão. Só bomba e os antigos gestores eram com problema sério. Puta que pariu, a administração de Águas Claras é uma bomba, pô. Secretaria de administração é outra bomba. Mas a gente fala bomba não desfazer dos outros. No bom sentido, claro. No bom sentido. E por último, eu estava até, você falou no Gustavo. Aí vem me dar entrevista, outra bomba. Mas essas bombas é boa, como diz o seguinte... Depois tu come um crepe lá na Vila do Crepe e fica tudo certo. Cara, eu tenho certeza que você vai gostar do crepe lá. Do nosso amigo Irani. E fui que trabalhei recentemente, estava na administração de Samambaia. Eu fui chefe de gabinete da administração de Samambaia. Quem era o administrador lá? Era o Gustavo Aires. Você foi chefe de gabinete do Gustavo Aires e agora é concorrente dele. Vocês são dois. Não, concorrente não. O Gustavo é um amigo, rapaz. O Gustavo me convidou para ir para lá. Falei, Gustavo, amigo, eu não vou, cara. Já ajudei bastante a administração. Não, me ajude aqui e tal, com a experiência que você tem e tal. E eu acho que eu dei uma ajudada boa lá com o Gustavo. Depois fui convidado para retornar para a Secretaria de Educação novamente, como secretário executivo.
E agora, aí tive que me descompatibilizar do cargo agora, né? Enquanto secretário, tá lá. A secretária Elvia lá, a turma que tá tocando o trabalho lá. Muita Ela coisa deu uma pra se fazer, apaziguada lá, né? Como da secretária lá de educação Deu também. a Elvia. Professora Elvia. Ela deu uma apaziguada, né? Deu uma apaziguada, Deu deu uma uma... apaziguada. Deu pra ver que deu uma tranquilizada. Sabe o que acontece? Eu sempre falo o seguinte, Odi. Eu acho que cada um tem que ocupar seu espaço onde ele conhece. Eu não posso colocar, e aí eu falo com toda tranquilidade, eu não posso colocar um médico para ser professor de história. Eu não posso colocar um professor de história para dar aula de matemática. O que eu quero dizer com isso? O serviço público precisa de pessoas que entendam daquilo. E a gente, quando retornou para a Secretaria de Educação, o governador nos convidou, nós somos da casa, tanto eu quanto a Elva, somos professores. Quem está lá hoje, quem está na gestão hoje, são servidores da casa, conhece a casa. É muito importante. É demais, cara. Você não vai trazer alguém que não conheça aquilo para tocar aquilo. Isso não vai dar certo. Eu acho fundamental. Acho fundamental. Não sei, a gente não é dono do futuro. Mas eu acho são duas secretarias que têm feito gente perder a eleição. Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. É verdade. Uma educação mal gerida, ela causa sérios danos à popularidade de qualquer governo. Muito. E a gente tem visto isso. Muito. A gente tem visto isso. Secretaria de Educação derretendo muito governador. Não estou falando que é o caso do atual governo. Uhum. Mas eu acho que agora nas eleições, todo candidato a governo ele tem que ser muito questionado sobre a questão da educação no DF. Você concorda? Você mesmo aqui levantou. É isso mesmo. Porque senão não vai. Você só tem avanço, só tem continuidade e só erradica, inclusive, a pobreza. Você não tira a pobreza e a miséria se você não investir na educação. Não adianta. Não adianta. Educação ela é a base para você diminuir essa desigualdade. Não tem como. Porque eu invisto, eu qualifico, eu coloco, eu abro espaço. Obviamente com a economia que lhe favoreça. Então, tudo isso faz parte desse contexto. Professor, trabalhando. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. É do meu filho, Gabriel, de 14 anos. Eu tô falando, eu tenho uma grande... Eu não falo da minha vida. Aqui não é para eu falar da minha vida, aqui é sobre você. Mas eu vou dar um exemplo para você, como educador, você vai ficar... Meu filho, 14 anos, Gabriel. Meu filho de 14 anos, mais novo. Ele estava numa escola particular, como bolsista. A gente pensou que era... O moleque vai... E, cara, ele teve dificuldade de aprendizado e tal. Puxou o pai. Não, ele teve as dificuldades dele. E um dia, mas a mãe dele, a gente é separado, a gente não mora junto. Há muitos anos, a gente é separado há muitos anos. E falei pra ela, cara, bota numa escola pública. Bota na escola pública. Vamos ver no que dá. E, cara, eu digo uma coisa pra você. Ele aprendeu muito mais na escola pública que quando estava na particular. Na particular, ele não conseguia aprender a ler. Na pública, com um mês, eu fiquei espantado. O moleque, com um mês, aprendeu a ler. Porque muitas vezes, aquele professor ali, ele tá ali, ele sabe como extrair o melhor do aluno, apesar de toda a dificuldade. É isso aí, você falou algo que eu já sei na prática. Hoje, eu não tenho dúvida de dizer para você aqui, que nós temos hoje um dos mais qualificados quadros de professores e educadores do país aqui em Brasília. Hoje você pega um percentual muito alto de professor aqui que tem uma especialização, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que está na escola pública. E esses fazem a diferença. Esses fazem a diferença muito. Por quê? Porque conhecem a realidade. Conhecem a realidade lá da periferia, a realidade até do centro da capital. Então, são públicos diferenciados. E esses professores é que seguram muito essa onda. Nessa pandemia, vou te falar uma coisa nessa pandemia, Odi. O que o professor, o que o trabalhador em educação fez para segurar não foi fácil. E digo mais ainda, se não tivesse uma ação das escolas, dos diretores das escolas, dos coordenadores, dos professores, nós não teríamos segurado a onda em muitos lugares, porque a escola foi o único espaço onde a comunidade ainda pôde fazer alguma coisa, pôde pegar um alimento, pôde pegar um material para fazer o... Porque imagine você, uma família que não tem aonde deixar o filho, que o único lugar é o filho para se alimentar na escola, para entender e para estudar na escola, cara. Se não fosse a escola pública hoje, se não fosse o professor, o diretor de escola que segurou muito isso, nós tínhamos um conflito muito maior, porque deságua tudo na escola. Quando a gente fala, você já viu algumas cenas de violência aí, que menino brigando, se das contas, isso deságua, isso é reflexo do que a gente vive hoje. Então, Odi, tem que capacitar e tem que reconhecer o trabalho dessa coisa galera. Bem sincera, então, professor. Menino brigar, isso já é lá do meu tempo. Lá do meu tempo, nós tudo saía na porrada.
É. O cara que eu dava um soco saia correndo. E a gente sai na porrada direto. É que hoje tudo ganha. Uma proporção muito grande. E às vezes, muitas vezes um professor vai lá e resolve. É isso aí. Muito mais que um policial. Não tem dúvida disso. O professor, ele é o médico, ele é o psicólogo, ele é o pai, ele é a mãe, ele é aqui o conselheiro. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que realmente entender e investir muito. Então, como você falou, o exemplo do seu filho, a escola pública forma, a escola pública aprova. Essa escola pública tem esse olhar voltado. A escola particular também, que tem seu papel importante. Eu não tô. É isso que eu falo. Exatamente. Foi bem, você bem lembrado, não tô detonando a escola. Exatamente. A escola É que particular. meu filho não é pro meu filho, cada um adapta. Não vai me botar para apresentar o Jornal Nacional, eu falo isso direto. Tem que fazer essa troca, mais ou menos, né? Mas. Aliás, uma das coisas que eu quero te falar, viu? Uma das propostas que eu tenho lá na frente é o seguinte: a educação hoje ela tem uma escola de aperfeiçoamento dos profissionais da educação, a EAP chamada, é uma escola de formação, de Qual qualificação. EAP. EAP. Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, EAP. O que acontece? Essa EAP, ela dá continuidade a curso de formação. Na EAP hoje passam 50, 60 mil professores por ano em vários cursos e tal. A intenção nossa, né, enquanto parlamentar, enquanto executivo, é abrir as portas da EAP para a formação de professores de escolas particulares também, sabe? Porque as escolas particulares hoje não utilizam a EAP. Cara, esse é um local de excelência que funciona o ano todo. Acho que é o único no país que tem. A gente tem esse diferencial, né? E a gente trazer para dar continuidade em informação de vários cursos para professores de escolas particulares, sabe? Isso é importante para caramba. Tinha um pessoal me assoprando ali fora ali. O que você teria a falar da questão dos educadores sociais? Eu não sei, eu não conheço. O que são os educadores Educador sociais? social hoje é aquele profissional que vai para dentro da escola pública hoje para ajudar no pedagógico, para ajudar com crianças que têm algum tipo de necessidade especial da escola. Porque hoje você tem profissionais na escola. Hoje você tem o merendeiro que está dentro da escola, mas que ajuda também. Você tem um porteiro que faz o pedagógico também. Você tem um secretário escolar que faz o pedagógico, o professor que faz o pedagógico, o diretor e etc. E tem mais esses atores que estão vindo. São monitores, né? Inclusive, desde já um ótimo curso para todos os monitores que estão fazendo a formação na IAP agora. E a gente trabalhou muito para convocar esses monitores. Então, nós convocamos monitores, convocamos secretários escolares e uma informação, estamos trabalhando para o governo convocar mais 1.383 monitores. A gente conseguiu, através da Secretaria de Economia, a Secretaria de Educação solicitou que mudasse a LDO para chamar concursado para a educação. A gente precisa recompor os quadros, né, da educação. Então, a gente fez essa mudança na LDO e, obviamente, agora com contingenciamento de mais de 500 milhões que o governo teve que fazer em função de arrecadação, de ICMS, a gente vai brigar, vai conversar muito com o secretário de Economia, com o próprio governador, que tem essa sensibilidade para isso, que está convocando todo mundo. É importante até lembrar isso. O governador Ibanez, todos os pleitos que nós já pedimos para a educação, ele tá nos concedendo, sabe? Nós zeramos o banco de professores, tanto é que nós vamos abrir um concurso de professor agora. O edital está próximo a sair, viu, gente? Se aguarde um pouquinho que o edital está próximo para sair. E a gente está trabalhando muito para recompor os quadros. Então, o educador social voluntário é um profissional que ele vai para a escola para ajudar o pedagógico da escola. A mesma coisa. Vamos lá, desculpa, realmente não é a área que eu entendo. Educador social é como fosse o inspetor na nossa época? Não, não. Não, desculpa a minha ignorância. Não, o educador social ele cuida de crianças com necessidades especiais, juntamente com o professor, que auxilia, etc. Como tem um monitor também, como tem um monitor também que também faz isso. São profissionais que hoje estão na educação. E o educador social voluntário, o nome já diz, ele é voluntário. Ele recebe uma bolsa, um valor X, um valor pequeno. Inclusive, eu tenho um compromisso, inclusive, da gente brigar, da gente melhorar essas bolsas, porque é voluntário, você não é obrigado a ir. Mas ele tem um custo, então ele recebe uma bolsa somente para não ter despesa. Uma ajuda de custo para não ter despesa. Mas a gente precisa melhorar essa bolsa desse educador social voluntário. Eu tenho essa noção e é claro isso que a gente vai brigar para a gente melhorar. Como é importante andar nas cidades, eu de vez em quando ando, as pessoas não entendem por quê. Eu sou também meio raiz, eu gosto de acompanhar as coisas em loco. Tem uma escola em Samambaia, não sei se você lembra, que atende alunos especiais. Uma escolinha lá em Samambaia, cara, eu não consigo lembrar aqui o nome da escola. Tem que eu vi um monte de aluno especial lá, bonita a escola. Se você lembrar da escola, eu posso te dizer qual é. Porque lá a gente tem um centro de ensino especial em Samambaia. Acho que é esse. É esse mesmo. Então. É bonitinho lá, todo... A gente tem
13 ou 14 centros de ensinos especiais nas cidades que cuidam desses meninos, especificamente. Mas também a gente trabalha com educação inclusiva. A gente trabalha para aquele menino que tem uma deficiência leve, por exemplo, é incluído na escola regular. Então a gente tem que ter esse acompanhamento. O Centro de Ensino Especial, os professores com uma direção fazem um trabalho excepcional. E Brasília é diferenciada com isso, viu, Odi? Eu, quando fui secretário de Estado, eu briguei para que nós não tirássemos alunos, qualquer faixa etária, do Centro de Ensino Especial. Porque você sabe que no resto do país não tem isso. Em Brasília você tem adultos com 40, 50, até 60 anos que estudam e fica. Então, é a válvula de escape não só para a família, mas também para esse aluno na escola. Então, a gente faz isso. O Centro de Ensino Especial faz um trabalho de excelência. A gente tem que retomar alguns projetos, alguns programas. Aí pediram para falar aqui também, né? Cadê? Tem uma memória ali. Contrato temporário é o quê? De professor? Contrato temporário de professor. O que acontece hoje? Hoje nós temos mais de 12 mil professores de contrato temporário na rede. Contrato temporário é aquele que fica só temporariamente, ele não é efetivo. Ele fica já está gigante contrato isso. De um ano? De um ano, aí prorroga-se. E é engraçado, que é um concurso público também, viu? Você faz um concurso público para contrato temporário. Caramba. Concurso público para contrato temporário e ele não é efetivo. O que acontece? A gente tem que diminuir esses professores de contrato temporário com concurso público efetivo. É o que a gente vai fazer esse concurso agora. Que inclusive tem Você acha que vai abrir quantas vagas nesse concurso? O concurso público hoje está previsto entre todos os profissionais, porque tem pedagogos, tem orientadores educacionais, tem um cadastro de banco reserva, vai ser mais de 3 mil vagas. Tá? É grande, hein? É grande. Entre cadastro reserva e vagas diretas. Mesmo assim. Grande. E a gente incentiva muito. Mandar um abraço aí para as meninas amigas da gente, da Frente Unida, que representa os contratos. Você tem o nome delas? Tenho o nome delas. O nome das meninas é Bruna, Luciana, Mari, Leandra, Zilar. São as pessoas que estão à frente aí do contrato temporário, que nos ajudam bastante, organizam, estão fazendo aulões para essa galera do concurso, tá? Então, um beijo, um abraço aí para as meninas aí, Bruna, Zilar, Leandra, a Mari, Luciana, essa turma toda que estão à frente. Inclusive, estão fazendo um trabalho muito legal, estão fazendo aulas para o professor de contrato temporário passar no concurso público, e a gente está ajudando muito com elas isso. Inclusive, nós vamos fazer uns cursos preparatórios para ajudar essa galera a entrar. Então, hoje a gente tem contrato temporário na rede e que a gente quer que esses contratos se tornem efetivos, passando em concurso público. Mas... Você quer que o caboclo seja um professor efetivo. Efetivo. Então, a gente briga muito por isso. Temporário, né? Chega a ser temporário. Tem colegas que estão há quase 20 anos dando aula temporária. Tá? Não então, trate como efetivo quem te trate como professor temporário. Então, é uma galera importante, pessoal bem bacana. A borracharia tá todo vapor aí, né? Quanto tempo aí, Gabriel? Tá aí? Como é que tá aí? Ah, não, nós tem tempo ainda para conversar ainda. Que eu pergunto ali, que não tem muito roteiro aqui, não. Então, tá previsto ter... Tá previsto, o concurso está previsto agora. E, assim, eu sou um dos... Eu acho o seguinte, como eu fui do sindicato dos professores durante muito tempo, tem dois pontos importantes que a representação tem que trabalhar para aquela sua categoria. E o sindicato tem seu papel, obviamente, importante no governo. E eu sou um oriundo de sindicato, eu sei que tem dois pontos importantes para você trabalhar para uma categoria e para reconhecimento. Primeiro, salário e condições de trabalho. Você acha que o salário do professor está defasado? Está muito defasado. Muito defasado. Vamos assim, quantos por cento mais ou menos? Olha, ao longo desses últimos, sei lá, 10 anos, por exemplo, o poder de compra do salário nosso, enquanto setor público, caiu bastante. Né? E o do professor não deixa de ser. Brasília já teve o melhor salário de professor do país. Hoje nós não somos o maior salário. Mas, obviamente, recompondo aos poucos. E aí o professor ganha quanto hoje? Hoje? Hoje, inicial de um professor que entra na rede, ele deve estar em torno de uns 5 mil reais, mais ou menos. 5 mil e pouco. Você tem um plano de carreira, né? Então, você entra lá no nível 1, e você vai crescendo. Nível 1 é quanto? Nível 1 está em torno de uns 5 mil reais, mais ou menos. Pô, para aturar menino chato é muito pouco. Eu digo 5 mil reais. Né? Digo 5 mil reais. 5 mil quanto para aturar meu filho, que eu tenho vontade todo dia dar pé na pé da orelha dele. Imagina uma pessoa que não pode dar no pé da orelha. No meu tempo podia. No meu tempo era na régua. Não, era recuada, né? Se fizer isso é preso. Não pode. Não, eu digo assim, o salário de 5 mil, porque você tem o desconto. Tem um pouco mais bruto, você vai fazer líquido, aquela coisa assim que dá. Tal. É pouco.
É pouco. É pouco. E a gente tem professor 20 horas, né? E a gente se refere também ao salário 20 horas. Mas olha salário só, 40 horas. rapidinho, tem uma coisa que eu discordo da maioria das coisas da internet, mas isso eu concordo. Eu, para ser jornalista, apesar que eu não sou formado, mas eu lá atrás tive um professor. Tudo na vida. Não, mas a primeira coisa que você precisa na vida é de um professor. É, Como é que você vai aprender a ler? Como é que exatamente. você vai aprender certa. Você precisa de um professor. A base de tudo. É a base da sociedade É, inteira. é. É um professor. É o professor. Obviamente que você tem que investir, porque o professor, ele investe nele mesmo, cara. Se ele não dá continuidade nos estudos dele, ele vai ficar estagnado. Então ele tem que pagar uma especialização para ele. Ele Sim. tem que fazer um mestrado, ele tem que fazer uma formação, etc., para ter um currículo a mais, para ter um percentualzinho de um salário melhor dentro do plano de carreira. Então ele investe em equipamentos. Você sabe que nessa pandemia o professor teve que comprar um monte de coisa. Ele comprou o tablet, ele comprou o smartphone, porque ele teve que Sem dar aula de assistência do casa. Estado. Sem assistência do Estado. Ele teve que ter despesa. Teve que ter despesa para dar uma aula pelo Meet. Ele teve que fazer isso porque ele não tinha na casa dele. E um detalhe, muitos de nós não sabíamos nem lidar com tecnologia. O professor lida com livro, lida com menino, com vidas e tal. Ele não sabia lidar com tecnologia, teve que se virar nessa coisa toda. Então, eu acho que a gente tem que investir nessa situação, sabe? Você acha? Assim, é uma opinião minha, como analista. Estou dizendo que eu sou analista político. Vamos lá. Porque eu sou analista político. O que falta para vocês, na minha visão, olhando do lado político? Vocês não têm um representante de verdade, em nenhuma esfera da política aqui em Brasília. Vocês não têm. Não, não tem. Você não tem um cara ali que passou bem pela sala de aula. Tem uns, mas o cara é professor de cursinho. Ele não é aquele cara que foi enraizado ali mesmo no serviço público Que conheça, né? entendeu? Sentiu na pele. Às vezes o cara tá ali representando o nicho dos concursos públicos. Nada contra. Isso é bem claro. Isso é avaliação técnica. E falta o cara, tipo mesmo, que é ali da Secretaria de Educação. Pô, você tá falando aqui da realidade. O cara comprou o equipamento do bolso, porra. É. E negócio se comeu salário bom. Dependendo do que faz, nada. Eu falo assim, sabe, Odi? Hoje, são poucos que conhecem a Secretaria de Educação, a casa, a profissão. Eu te falo nem com um tipo de prepotência, nem agora, como eu. Porque eu te falo o seguinte, você tem que entender a realidade. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui o PEDAF, que é o Programa de Descentralização de Ajuda Financeira para as Escolas, onde hoje as escolas, você vai nas escolas, as escolas têm um banheiro bacana, né? Tem uma entrada, tem um espaço físico, está com condições de trabalho, é essencial para o professor. Mas o investimento no pedagógico para dar as condições materiais para o professor individualmente faz a diferença na qualidade da educação. Então a gente tem que investir nisso. O PEDAF tem que ser um programa que invista também no pedagógico da escola. Claro que você investe no físico, ajuda o pedagógico, tira a situação da escola de miséria. Tem escolas lindas, maravilhosas, etc. Aliás, tem gestores sensacionais na Secretaria de Educação, né? Então a gente tem que investir nisso. O que eu digo? Eu conheço essa realidade de dentro. Eu conheço o que o professor precisa na sala de aula. Eu conheço quando o professor ele precisa de se ausentar. Eu conheço quando esse professor tem um trabalho técnico que precisa de ter essa formação assim. Eu conheço quando o professor precisa ser remanejado de um lugar para outro. Porque a vida do professor não é só aquela, não. Por exemplo, internamente nós temos normas, regras que o professor cumpre. E a gente tem que arrumar essas condições melhores de trabalho para o cara, porque o professor está ficando doente, o cara está doente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Né? Eu tenho uma mãe merendeira. Não é conversa. Minha mãe, eu estudei na escola Professor Francisco de Paula Aquiles, num bairro chamado Anaia. Todo tipo de violência que você pode imaginar. O único nosso porto seguro era a escola. Entendeu? Eu via nego sendo assassinado todo santo dia. E eu não gosto. Não gosto. Olha que eu sou porradeiro. Eu não gosto quando. Você pode ver que eu não gosto muito de estar cobrindo Secretaria de Educação. Uhum. Eu detesto. Porque quando tem uma mazela de lá, fere meu coração, é de verdade. Eu sou extremamente frio para cobrir, mas tem certas coisas que remete à minha vida. Eu vivi isso. Uhum. Eu terminei um primeiro grau na escola onde minha mãe trabalhava. Eu terminei e eu via a importância, o que minha mãe não freava, o professor ali freava.
digo para o senhor, sem sombra de dúvida, é uma profissão que merecia pelo menos ser 1000 vezes mais valorizada. Não é 10, 1000 vezes. O professor é fundamental para o bem de uma sociedade. Fundamental. É isso aí. Eu concordo, eu sou suspeito em falar nisso, mas você pegou o essencial mesmo da necessidade da educação. O professor, o servidor, o trabalhador em educação, porque hoje eu digo, o pedagógico exige não só do professor, mas exige do merendeiro, exige do porteiro, exige do monitor, do educador social voluntário, do secretário escolar, do apoio técnico administrativo para fazer a escola funcionar. Então, quando a gente fala em professor, a gente se refere a trabalhadores de educação, porque tudo está nesse contexto. Todos estão envolvidos com isso. Né? Ontem eu estava conversando com os amigos da Secretaria de Educação, são servidores da carreira assistência, que têm a mesma importância no educar de que o professor. Obviamente, o professor ele é o fim, ele está lá na ponta, mas o meio e as condições para que ele também receba um aluno, para que ele também tenha uma escola organizada, faz parte desse contexto de trabalhadores de educação. E eu briguei muito, lutei muito para que em Brasília nós tivéssemos a unidade de trabalhadores de educação, unindo o sindicato dos auxiliares com o sindicato dos professores, para a gente ter uma luta só e um viés só. E a gente sabe que isso não é fácil, isso leva tempo e tem que ter continuidade. Então, assim, eu falo isso de cátedra, de conhecimento mesmo. Então, a nossa casa, a nossa educação precisa desse olhar diferenciado. E quando você fala no parlamento não tem quem realmente tem essa sensibilidade, eu concordo com você. A gente tem hoje, eu te falo com toda tranquilidade, hoje a gente está cheio de professor candidato. Tem professor de karatê que disse, professor de karatê, professor de taekwondo, professor não sei das contas, tudo professor. Usa a palavra professor, porque a palavra professor é muito forte, é muito significante, é muito respeitada. Até candidato a governo. A gente tem. Não, para você ter noção, tá todo mundo hoje é professor, professor. Cara, a realidade é outra. Porque na minha época, professor, enquanto eu aluno de ensino fundamental, ensino médio, professor era o mestre, cara. Professor era o mestre. Olha, vou te dizer uma historinha. Sabe por que eu fui fazer história? Por conta de um professor meu de história. Professor chamado Geraldo, lá do SEMAB, professor Geraldo, que um cara excepcional. Eu me apaixonei por história por causa desse professor, pô. Ele fazia o seguinte, ele dava a aula dele e dizia o seguinte, olha, o conteúdo da próxima aula é esse aqui. Você estudava e ele fazia perguntas na aula seguinte e quem acertasse ia somando pontos. E quando chegava lá no meio do ano, já tinha ponto para passar o ano todo. Então, o mestre, esse mestre que a gente fala, que é o professor, esse cara tem que ser realmente olhado, respeitado, direcionado e valorizado. E é isso que a gente sabe um pouquinho, conhece muito e onde a gente vai chegar. Então, essa é a nossa pegada, obviamente, com esse olhar voltado, porque eu fui da Associação de Prefeitura Comunitária, lá do PSU, na Ceilândia. Trabalhei muito. Então, a gente faz um trabalho social, entregando cestas, alimentando, buscando, levando gente, botando dentro de escola, tirando gente que estava na rua, criando programas excepcionais. Eu não sei, você estudou aqui em Brasília, né? Não sei se você estudou aqui em Eu Brasília. estudei no. Eu terminei o ensino médio no Paulo Freire. No Paulo Freire, né? É. Pô, legal. Então, olha só. A gente... Já velho, já. Não, mas Aí eu te falo, você tem que voltar para fazer sua universidade com tais e tais coisas, você tem que Eu fazer. parei lá no. Pouca gente também sabe, mas eu parei no 4º semestre de educação física. Pô, legal. Recente agora. É Eu mesmo? não tive como bancar a mensalidade. Lá na FAEL do Sobradinho. O pessoal lá me conhece. Pô, que legal. Cheguei a fazer eu tenho 2 semestres de. A Carol, que é de superior aqui, sabe? 1 ano e meio dá quanto, Carol? De 3 semestres? 3 semestres. 3 semestres? É. A Carol aqui tá terminando o quê? Administração, Carol? Qual semestre? Terceiro. Aqui, ó. Legal. Faculdade, aí, ó, da sua área, Legal. aí, você também é da administração. Legal. Os vagabundos aqui é Gabriel e eu. Não, mas eu via como é que é importante quando eu tava fazendo. Eu gosto muito dessa área de educação física. Gosto mesmo. Eu sou E apaixonado. aproveitando, e até aproveitando. Desculpa aí, Denilson. Eu sei que é você que tem que falar. Não, né? não. Até aproveitando que você está falando aí, hoje, Brasília não tem uma universidade pública, nossa. Pô, infelizmente. É? Você tem que lutar por isso, pessoal. Não, mas eu quero dar essas informações. Eu criei a fundação que iniciou a criação da Universidade Distrital. Enquanto secretário, nós criamos a fundação para fazer o regimento institucional para criar a universidade daqui. Graças a Deus, na época que criei a fundação, e aí é um mérito do governador Ibanez. O governador colocou para andar. Hoje,
já está criada a universidade, a UniDF, tá? Criada a universidade, abriu um concurso público agora para preenchimento de vagas para o quadro da Universidade Distrital. E o que eu quero com isso? Eu quero que essa Universidade Distrital, que foi pensada lá atrás, e eu ajudei esse pensamento da universidade, ela venha, para ofertar cursos para a população do DF, cara, para levar cursos noturnos, por exemplo, para a periferia, para dar condições de usar as escolas públicas, como a gente pensou, usar a escola pública para ingresso dessas universidades dos nossos estudantes aqui, cara. Então, isso é muito legal, cara, porque a gente tem que levar a universidade pública nossa do DF, que nós não temos, a gente tem só a UNB, os campos da UNB não atendem a nossa necessidade, e eu tenho que ir ao encontro do que a comunidade precisa. Eu tenho que ofertar um curso superior, exatamente, eu tenho que ofertar um curso superior lá para a periferia da Ceilândia, da Samambaia, estrutural, não sei das contas, para dar essas condições, cara. E isso a gente vai brigar muito porque essa universidade tenha isso. Então, eu tenho um prazer e aonde dizer assim, pô, eu fiz parte iniciar da criação da Universidade do DF. E o governador Ibanez, isso é um mérito que a gente tem que falar, ele abriu, ele colocou, e agora está aberto um concurso público para preenchimento de cargos e vagas na UniDF. Então, uma coisa muito importante que a gente vai brigar por isso, universidade pública para a periferia, universidade pública do nosso estado para lá, cara, para levar. Deixa eu falar, Márcio Portilho, abre lá a minha vaga lá, acho que eu vou voltar a fazer meu curso de educação física. Cara, eu tava apaixonado nessa graduação. Você sabe que a educação física é essencial. Apaixonado. Inclusive, alguns métodos lá dos primeiros semestres eu tava usando nos meus exercícios. Eu apaixonei nessa área. Pô, não sei se você utilizou os espaços do nosso CIEF aqui. O CIEF é o nosso centro, né? Onde tem as pistas de atletismo. Exatamente. Porque, próximo Elefante Branco. Cara, a pessoa vai falar que eu sou causeiro. Eu já fui lá, cara. Já deu as corridinhas lá, rapaz. Então, a gente tem que voltar. É linda. Não, a gente tem que voltar aquilo, cara. O CIEF tem que ser da comunidade. E mandar um abraço aí para a Adriana, a turma da Educação Física que está conosco nessa campanha. A gente vai retornar o desporto escolar, cara. Eu ganhei bolsa de estudo no começo da faculdade, cara, por ser jogador, cara. Jogador de quê? Da minha estatura, que não é alto, mas eu fui jogador de basquete, ganhei bolsa 2 semestres. Ganhei 2 semestres de bolsa de basquete. Eu era amador. Eu estudei um ano em faculdade sem pagar com bolsa. Então a gente tem que voltar com o incentivo ao desporto dentro da escola pública, sabe? A escola pública, cara, é fruto de você revelar atletas, é fruto de você colocar, a gente tem que investir nisso. E tem uma turma nossa, a Educação Física, que está conosco nesse projeto, que a gente vai retomar as atividades do CIEF, vai colocar desporto dentro. Tem vários projetos que a gente fez e tem que retornar. Muito importante, que ao longo dos governos isso vai se perdendo. E a gente tem essa bandeira de retornar isso, retornar com a ginástica nas quadras, que é tão importante. Nessa pandemia, os idosos passaram por momentos difíceis, cara. Então, você pega uma quadra que a gente tem hoje, utilizar os centros olímpicos para fazer isso, pegar professor nosso que conhece para dar aula nessas quadras. Enfim, tem muita coisa importante no projeto que a gente está à frente, viu? Você acredita? Você falou, pô, o negócio vai durar 45 minutos. Nós já estamos conversando há 1h10. Passou rápido? Passou rápido. Você acredita que a gente está 1h10 conversando? E se deixar a gente conversa daqui a muito tempo, cara. Viu como é que rende? Dá um medo, não dá no começo assim? Tu falou eu falei que a gente consegue conduzir aqui? Então vamos fazer o seguinte. Tá vendo aquela câmera ali? Aquela câmera bem ali? Você pega ali, dá o seu recado final, aproveita isso aí. Outra coisa que eu vou sugerir. Peça pra sua equipe baixar esse vídeo, fazer corte, que você falou muitas coisas aqui, cara, sensacionais. E eu acho que você trouxe muito... Você deu uma aula aqui nesse podcast, a pura verdade. Essa questão do material escolar, não sei quem é a sua equipe, mas peça para cortar, bota lá na rede social, me marca para eu poder também compartilhar lá na Rádio Corredor, no meu perfil. Bacana. Hoje, assim, na verdade, é engraçado, a gente falou 1h e pouco, e se a gente fosse falar mais, eu teria muita coisa para falar. Você volta. Só para dar um exemplo para você aqui, outra coisinha que eu não falei para todo mundo, mas que é muito importante. Hoje a gente tem uma demanda muito grande por creche pública na nossa cidade. Olha aí. Olha só, quando eu entrei como secretário de Estado da Educação, nós tínhamos uma creche pública, que funcionava ali na Asa Norte, uma só. Eu, enquanto secretário de Educação, eu movimentei toda a minha equipe, aderi a um programa do governo federal chamado Pro Infância, isso, em final de 2011 para 2012, a esse programa chamado Pro Infância. Fiz uma parceria com o FNDE e cadastrei nesse órgão
112 terrenos para a gente construir 112 creches. O que eu fiz nessa minha gestão? Eu startei 52 creches para serem construídas, entreguei 15 creches e deixei 37 para serem entregues e com 60% a 70% da maioria em construção. Então, eu tenho o maior orgulho de ter feito, na minha gestão, esse início de construção de creches que é tão importante. Hoje, a gente tem que ampliar isso. Eu sei que uma demanda muito grande da população é creche, que precisa, né, o pai, a mãe precisa trabalhar, precisa deixar esse menino. Então, uma das bandeiras da gente é fazer com que a gente tenha essa expansão de creche. Criou-se o cartão creche, o governador criou o cartão creche que está ampliando esse espaço, mas a gente precisa construir muito mais, que é uma demanda muito grande. Então, outro assunto, outro papo que eu trago para você. Mas vamos fazer assim, ó. Bacana. Poxa, é bom sobrar assunto que você pode voltar aqui. As pessoas falam tudo de uma vez. Aí não tem graça. Falar. Não tem graça, né? Tá vamos ali. lá. Tá. Aquela ali é a sua câmera. Dê o seu recado final. Bacana. Capricha, hein? Muita gente não aproveita esse recado final. Então, ali, a câmera é sua. Bom, gente, é o seguinte, ratificando algumas coisas que a gente falou nesse podcast aqui. Primeiro, agradecer o espaço aqui aberto pelo Odi, espaço importante para a gente divulgar quem é a gente, o que a gente fez, qual a importância da gente e qual o propósito da nossa pré-candidatura. A gente tem o conhecimento, tem um olhar sensível ao que a nossa comunidade precisa, e isso a gente vem ao encontro dessa necessidade de mudança. Eu acho que hoje o Legislativo tem uma importância muito grande no espaço de governo, mas que a gente tem que ter cada um no seu lugar. Então, o meu recado é o seguinte: apostem na renovação, conheçam a vida das pessoas, invistam naquilo, valorize muito o seu ato de representar, o ato de alguém te representar, que é tão importante para a gente, e eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, a gente tem perspectivas excepcionais, são projetos coletivos, e esse projeto coletivo está acima de qualquer algo individual. Como eu falei para todo mundo, a gente não está em busca de algo pessoal, a gente está em busca de mudança de condições de vida, de melhorar a vida da população, de melhorar a educação na nossa cidade, de dar condições para que os nossos jovens tenham uma perspectiva muito melhor, saindo da escola, tendo um emprego, tendo uma situação de vida muito melhor, que a gente sabe que a população precisa disso. Então, contem com o professor Denilson, estou à frente e sempre fiquei à frente de muita coisa. Agora chegou a nossa hora de representar a nossa população num espaço amplo, num espaço que é devido de todos nós, e a gente tem que cobrar. Então é isso, um abraço a todos e todas e contem sempre com a gente. Professor Denilson, o pai do cartão material escolar, dos bastidores para os holofotes. Eu tenho muito título para dar aqui. Foi uma honra ter conversado. Você me ensinou muito. De verdade, aqui não tem elogio, fala. Não, você disse. É bom, é ruim. É ruim de ficar calado. Foi uma prazer te receber aqui. Pô, obrigado. Espero que você tenha gostado. Adorei. Da nossa recepção. Então é o seguinte, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Solta a vinheta.